Olá, pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Hoje eu quero responder uma dúvida que me chegou, que diz assim: podemos constelar uma questão de saúde? Sim, nós podemos constelar qualquer questão, mas é importante, não é, esclarecermos que as constelações familiares não têm nenhuma pretensão de cura, ou seja, ela não é um tratamento. Essa abordagem terapêutica, ela pode contribuir para que algo que esteja velado, algo que esteja no inconsciente coletivo daquele sistema, venha à tona e possa ser olhada, possa ser vista por aquele que quer uma constelação. Muitas vezes, nós nos pegamos com um sintoma, uma dor, uma doença e pensamos, de onde vem? Por que não conseguimos nos desvencilhar dessa doença? E eu digo isso porque em um campo de constelação é muito comum, ao pedirmos para que o cliente se posicione e posicione a doença, temos essa configuração, geralmente é colocado um ao lado do outro, como se a doença o protegesse, como se a doença estivesse ali fazendo companhia. E quando pedimos para que o cliente dê um passo à frente, que vá em direção à cura, que vá em direção à vida, é muito comum que ele não consiga se desvencilhar, que ele não consiga seguir sem a companhia dessa doença. E por que isso acontece? Porque, por mais que nós tenhamos vontade de cura, por mais que nós desejássemos essa cura, o amor, a fidelidade, a lealdade ao nosso sistema familiar é muito maior do que a minha escolha pessoal. Como eu já falei em um outro vídeo, o nosso livre-arbítrio é limitado. Muitas vezes eu me prendo a dores passadas do meu sistema, a dores possivelmente de alguém que foi excluído. E isso acaba sendo sério, porque se eu me perco nessa dor, se eu sigo essa dor, muito provavelmente eu não estou disponível para aqueles que vieram depois. E também é muito comum que aquele que chega depois, o meu filho, por exemplo, também se ligue à minha dor. E o seu filho também se ligue à sua dor. E assim sucessivamente, formando o que nós conhecemos como karmas, como maldições familiares, que nada mais são que dores de um sistema que convocam as novas gerações a se conectarem com elas. E por que isso acontece? Porque nós, em um dado momento, nos conectamos a isso, a dores antigas, porque o nosso sistema familiar, essa alma maior que rege o sistema familiar, ela não permite exclusões. Se alguém, ou mais de uma pessoa, ou fatos, foram excluídos, esse sistema se movimenta no intuito de que esse elemento possa ser incluído novamente. Com a minha dor, com a minha doença, eu manifesto ao meu sistema que algo está em desordem, que alguém foi excluído. Se eu não olho para esse excluído, um outro que chega depois também se conecta, e um outro que chega depois também se conecta, até que em um dado momento alguém resolve olhar para essa dor. Resolve então incluir novamente aquele que estava excluído, honrar esse ente, honrar a sua história, ainda que ela tenha sido muito trágica, muito inadequada aos olhos de uma sociedade. Mas ao honrar aquele que ficou de fora há tanto tempo, eu restabeleço a ordem.
eu incluo porque todos fazem parte, todos precisam fazer parte. A partir dessa reconexão, aquele que chega depois pode então ficar livre, pode então olhar para a vida, olhar para o seu filho, sua profissão, tudo que vem depois, tudo que vem na sua vida. E no futuro, seu filho também poderá olhar para frente, para a vida, e assim sucessivamente, quebrando esse ciclo que foi tão pesado, mas que ainda assim foi necessário para que essa vida pudesse chegar até aqui. Então, tem como fazer diferente? Eu posso me ver livre de uma doença? Como eu falei, as constelações não têm nenhuma pretensão de cura. Nós não temos nenhuma pretensão de substituir um tratamento médico, por exemplo. Eles são imprescindíveis. Mas uma abordagem terapêutica como essa vem para somar? Tem a oportunidade de olhar o todo, de honrar os que vieram antes. Tomar a bênção que nos chega e sim, em mim agora, nós podemos ser saudáveis, nós podemos caminhar para a vida. É isso, espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, quiserem falar um pouco mais sobre as constelações familiares, podem entrar em contato que eu terei um imenso prazer em atender vocês.